Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 74ª sessão ordinária da atual legislatura. Peço à senhorita secretária que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior, realizada em 28 de junho de 2016. Ata da 73ª sessão ordinária da legislatura 2013/2016, realizada no dia 28 de junho de 2016. Aos 28 dias do mês de junho de 2016, às 20 horas, na sala de sessões Honorato Ferreira da Silva, da Casa de Leis Dr. Sebastião de Souza Ribeiro, da Câmara Municipal de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo, realizou-se a 73ª sessão ordinária da legislatura 2013/2016, sob a presidência do vereador Benedito Barbieri e mais as presenças dos seguintes parlamentares: Fernando César dos Reis Vasconcelos, Rafael Macheri Montoro, João Batista Capelo, Jorge Pio Serafim, Milton César Palmiro, José Ricardo Louro, Neide Aparecida Fernandes de Paula e Silva e Denise Nogueira de Oliveira Andrade. Havendo número legal, o senhor presidente deu por aberta a sessão e determinou a leitura das atas das sessões ordinária e extraordinária anteriores, realizada em 11 e 14 de junho de 2016. Colocadas sobre a deliberação do plenário, receberam cada uma por si aprovação por unanimidade. Logo após, o senhor presidente determinou a leitura das matérias do expediente, cuja pauta constou: recebidos do Executivo, ofício número 234/2016, de 23 de junho de 2016, enviando o projeto de lei número 206, de 23 de junho de 2016, em regime de urgência. Colocado o regime de urgência em deliberação do plenário, recebeu aprovação por unanimidade. Recebidos os diversos, nada constou. Recebido do Legislativo, moção de congratulações de 23 de junho de 2016, subscrita pelo vereador Rafael Macheri Montoro. Moção de pesar de 23 de junho de 2016, subscrita pelo senhor presidente Benedito Barbieri. Requerimento número 027, de 23 de junho de 2016, subscrito pelo vereador Rafael Macheri Montoro, solicitando informações ao Executivo que especificam: indicação número 004/2016, de 23 de junho de 2016, subscrita pelo vereador Rafael Macheri Montoro, apresentando sugestões ao Executivo que especificam. Ato contínuo, o senhor presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores. Não havendo interessados em manifestar-se, o senhor presidente dispensou a pausa de 10 minutos antes de iniciar a ordem do dia. Esclareceu o senhor presidente que serão deliberados e votados na presente sessão, em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 196/2016 e, em primeira e única discussão e votação, o projeto de lei número 206 e o requerimento número 027 e as moções de congratulações e de pesar. Logo após, foi feita a chamada regimental que acusou a presença de todos os parlamentares. Já com os pareceres favoráveis das competentes comissões de mérito, passou-se a ordem do dia. Colocado o projeto de lei número 196, de 29 de abril de 2016, em segunda e última discussão e votação, recebeu aprovação por unanimidade. Colocado o projeto de lei número 206/2016, em deliberação do plenário, recebeu aprovação por unanimidade. Colocado o requerimento número 027/2016, em primeira e única discussão e votação, recebeu aprovação por unanimidade. Colocada a moção de congratulações, em deliberação do plenário, recebeu aprovação por unanimidade. E colocada a moção de pesar em deliberação do plenário, recebeu aprovação por unanimidade. Finda esta etapa, franqueou-se a palavra para explicações pessoais. O vereador Rafael Macheri Montoro agradeceu a presença dos munícipes que vieram participar da sessão e também esclareceu que não concordava com a atitude do senhor presidente de não deixar a ex-gerente de saúde fazer o uso da tribuna na sessão. O senhor presidente esclareceu que fará uma reunião com a senhora Ana Tereza, ex-gerente de saúde, e com todos os vereadores após o término da presente sessão. Não havendo mais interessados em manifestar-se, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, da qual eu, Denise Nogueira de Oliveira Andrade, primeira secretária,
Lavrei a presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme vai assinada por mim e pelos demais membros da mesa. São Sebastião da Grama, 28 de junho de 2016. Está em votação a ata que acabou de ser lida. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, se levantem. Aprovado por todos. Leitura do expediente do Executivo. Ofício número 264/2016. Senhor Presidente, em anexo, estamos enviando a Vossa Excelência, a fim de que sejam apreciados por essa egrégia Casa de Leis, os projetos de leis números 207, 208 e 209/2016, todos de 7 de julho de 2016, em regime de urgência, com sua respectiva justificativa, com fundamento no artigo 58 da Lei Orgânica do Município de São Sebastião da Grama, Estado de São Paulo. Aguardando as providências necessárias, usamos do ensejo para expressar nossos votos de estima e apreço. Atenciosamente, José Francisco Marta, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 207, de 7 de julho de 2016, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.110.220. Projeto de Lei número 208, de 7 de julho de 2016, da nova redação aos artigos 22 e 26 da Lei Municipal número 024, de 18 de junho de 2009 e da outras providências. Projeto de Lei número 209, de 7 de julho de 2016, altera a denominação e atribuições do cargo público em comissão que especifica e dá outras providências. Está em deliberação do plenário o regime de urgência. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, que se levantem. Aprovado o regime de urgência. Leitura do expediente de diversos. Nada consta. Leitura do expediente do Legislativo. Indicação número 005/2016. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal José Francisco Marta a seguinte sugestão: que seja verificada a possibilidade de liberar o acesso do estacionamento da rua Manuel Cirino, ao lado da padaria e mercado Pão Quente, e pintar a faixa de pedestres, pois, além de ter um fluxo muito grande de pessoas no estabelecimento, também existem outros pontos comerciais vizinhos do mesmo. São Sebastião da Grama, 7 de julho de 2016. Vereador Rafael Macherim Montoro. Justificativa. O proprietário realizou medições em relação à largura da rua, que é o mesmo das outras ruas com pontos comerciais. Isto está gerando prejuízo para os comerciantes, fora o acesso e multas aplicadas em clientes e fornecedores que precisam utilizar o local para descarregamento. Em relação às faixas, esse é um dos pontos que nunca fizeram o trabalho de pintura. São Sebastião da Grama, 7 de julho de 2016. Vereador Rafael Macherim Montoro. Indicação número 006/2016. Indico nos termos regimentais ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal José Francisco Marta a seguinte sugestão: que seja verificada a possibilidade de coleta de lixo na rua número 3, próximo aos números 110, Jardim Santa Terezinha. São Sebastião da Grama, 7 de julho de 2016. Vereador Rafael Macherim Montoro. Justificativa. Gostaria que a Prefeitura recolhesse o lixo da rua acima citada, pois estão colhendo lixo neste bairro, mas nesta rua não há coleta. São Sebastião da Grama, 7 de julho de 2016. Vereador Rafael Macherim Montoro. Está franqueada a palavra aos senhores vereadores. Vamos fazer uma pausa ou continuamos? Pode continuar. Atenção para a chamada regimental. Fernando César dos Reis Vasconcelos. Presente. Rafael Macherim Montoro. Presente. João Batista Cabelo. Presente. Jorge Pio Serafim. Presente. Milton César Palmiro. Presente.
José Ricardo Louro, Presente. Neide Aparecida Fernandes de Paula e Silva, Presente. Denise Nogueira de Oliveira Andrade, Presente. Benedito Barbieri, presente. Esclareço ao plenário que serão deliberados e votados na presente sessão, em primeira e única discussão e votação, os projetos de leis números 207, 208 e 209/2016. Passamos agora à ordem do dia. Está em deliberação do plenário em primeira e única discussão e votação o projeto de lei número 207, de 7 de julho de 2016, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.110.220 e da outras providências. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Está em deliberação do plenário em primeira discussão e votação o projeto de lei número 208, de 7 de julho de 2016, que dá nova redação aos artigos 22 e 26 da Lei Municipal número 024, de 18 de junho de 2009 e da outras providências. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, que se levante. Aprovado por unanimidade. Está em deliberação do plenário em primeira discussão e votação o projeto de lei número 209, de 7 de julho de 2016, que altera a denominação e atribuições do cargo público em comissão que especifique da outras providências. Está em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Caso contrário, se levantem. Aprovado por unanimidade. Está franqueada a palavra para explicações pessoais. Senhor presidente, Pois não? eu queria pedir licença para utilizar a tribuna. Pois não. Vossa Excelência terá 15 minutos, tá? Sem a parte. Primeiro eu gostaria de desejar boa noite a todos. Boa noite a todos presentes. E o motivo da minha solicitação para fazer uso da tribuna são dois assuntos. Um relacionado a boatos, tais boatos que eu não sei se são verdadeiros ou não, mas eu acho que a sociedade merece esclarecimento caso seja. Um deles é em relação à divisão das casas populares, né? As informações que chegam a mim são que 192 municípios também aderiram, graças a Deus, à construção das casas populares, né? Denominada casas populares. Aderiram ao programa estadual misto com a União e aderiram. São mais 191 municípios, no caso. E essa modalidade que foi aderida, está tendo alguns boatos aí que, caso o atual prefeito não seja eleito, que as casas não vão sair. Se forem verdadeiros, que fique bem claro aqui, tá? Não sei se esses boatos são ou não verdadeiros. Se forem verdadeiros, isso é um convênio que foi assinado, não tem como voltar atrás, tá? Se a atual administração for reeleita ou qualquer outro candidato ou pré-candidato for eleito, o programa será dado continuidade sem sombra de dúvidas, tá? Um outro tópico que chama atenção aí é em relação a como as pessoas, como os participantes do programa receberão as casas, tá? Não existe nenhuma outra modalidade a não ser pelo sorteio, tá? Sorteio individual de cada um dos que aderiram ao programa. Então, não existe prefeito, não existe vereadores, não existe nenhum funcionário de prefeitura, nenhum funcionário da Câmara que poderá fazer doação para qualquer requisitante do programa das casas populares. Isso se realizará de forma por sorteios, que fique bem claro isso.
O outro assunto, né, encerrando esse assunto das casas, outro assunto que eu gostaria que a população soubesse é em relação à tal reunião mencionada aqui na ata que acabou de ser aprovada, né? Nós recebemos na última sessão um requerimento da secretária de saúde, ou melhor, ex-secretária de saúde, onde ela fez o uso, onde ela solicitou fazer o uso da tribuna para explicações, tá? O senhor presidente tem esse direito de aceitar, acatar ou não, indeferir ou permitir, e foi acordado entre a pessoa dele e a pessoa dela que a gente iria fazer uma reunião primeiro para falar da gravidade, para expor a gravidade do problema, e depois, no caso hoje, ela faria o uso da tribuna para essas explicações e para ficar registrado isso que eu acho que é importante. Bom, hoje eu não vi ela aqui, pelo que eu sei não foi feito requerimento nenhum, né? Mas no dia que ela explanou aqui o que está acontecendo na saúde, e isso é visível para qualquer cidadão de Grama, inclusive para nós vereadores, que a saúde entrou em colapso, né? Nós estamos tendo problemas de várias áreas, falta de manutenção de veículos, falta de medicamentos, atrito entre setores, entendeu? Segundo a ex-secretária da Saúde, ocorreram vários problemas de investimento de recursos, tá? Todos nós ouvimos isso, tá? Exemplos que ela deu aí de medicamentos essenciais que vieram recursos para aquela finalidade e foram adquiridos ou investidos em outra área, tá? Então, para que as pessoas entendam a gravidade disso, segundo ela, essa movimentação fictícia que aconteceu chega em torno de 3 milhões de reais, tá? Então, isso vocês vão entender o que está acontecendo, dá para a gente ter um raciocínio do que possa ser verdade ou não do que está acontecendo na realidade nossa. Eu acho que o que nós temos certeza é que tem alguma coisa errada, né? Quais foram e quem são os responsáveis por esses erros, cabe, acho que, às entidades competentes investigar, né? Então, ficou acordado aqui, e esse acordo partiu da pessoa do senhor presidente, que ela ocuparia hoje a tribuna, e que assim que ela protocolasse esse material, que foi também protocolado no Ministério Público, e segundo ela, as orientações do promotor de justiça seria que nós, como legisladores, investigamos junto com ele num apartado aqui, para dar força para essas investigações, as supostas denúncias, tá? Então, eu gostaria aqui de pedir mais uma vez, encarecidamente, a cada um dos vereadores, que eu não entendo e eu não sei qual é o motivo que leva a gente não querer investigar tal situação, né? Todos nós, todos os familiares, todos os cidadãos de Grama precisam ir muito da saúde, entendeu? Então, o que eu peço para vocês aqui é que a gente marque uma reunião com ela, que ela venha ocupar a tribuna, tá? E que a gente, nós estamos às vésperas de eleições municipais. Eu acho que a gente não deve esperar, fica um período meio de situações complicadas aí, de atritos políticos. Então, quanto antes isso ocorrer, na minha opinião, eu acho que seria melhor. Nós temos que entender que não compete à Câmara penalizar, entendeu? Compete a gente investigar. Essa é uma das atribuições dos vereadores, entendeu? Então, às vezes eu entendo, ou eu ouço, pode ser que eu esteja entendendo errado, mas eu entendo que alguns colegas não querem investigar denúncias, entendeu? Então eu pergunto, por quê? Qual é o fato? Quem que é os colegas? Cita o nome. Não, nós apresentamos, elas apresentaram. Qual foi a proposta? Então, agora eu estou esperando ela aqui hoje, que ela tivesse protocolado na Câmara. O que foi acordado. Não foi protocolado. Certo. Aí eu fui lá. No final eu vou explicar. Tudo bem, eu fui lá antes da sessão anterior. Eu fui lá e não tinha nada protocolado. Fui no promotor também, não tinha nada protocolado. Segundo ela, tudo que eu estou falando Sim, aqui... Sim, por isso o senhor citou sempre ela. Isso aí, Certo? né? Não. O que nós ouvimos aqui?
Agora nós vamos tomar partido de uma coisa que não foi protocolo nenhum. Não, sim, o que eu estou falando é o seguinte, ó. Deixa eu só concluir meu raciocínio aqui para vocês entenderem, né? Tudo que eu estou falando aqui foi transmitido, vocês entenderam da mesma forma que eu, não? Sim, né? Então, o que eu estou pedindo para vocês aqui é que, caso isso tudo aconteça, que seja assim investigado, que não haja manobras, que não haja situações como aconteceu no outro protocolo de CPI, que não teve andamento, entendeu? Então, aqui eu venho pedir educadamente e assim, como cidadão, antes de nós sermos vereadores, nós somos todos munícipes e residimos em São Sebastião da Gama. Independente de quem tem ou quem não tem plano de saúde, dependemos muito da saúde grama, entendeu? Então, para concluir esse assunto, é isso aí que eu gostaria de pedir a vocês desde já e explanar para a cidade, porque isso está correndo de uma forma aí que a gente não sabe como que está. Então, o que eu ouvi e o que vocês ouviram, se eu estiver falando alguma coisa aqui que vocês não entenderam, ou aumentando, ou falando alguma coisa que ela não falou, vocês fiquem à vontade de me corrigir, tá? Mas tudo que eu ouvi, que acho que também vocês ouviram, se realmente aconteceu esses atos que ela transmitiu, é inadmissível. Sim. Tem. Agora isso é uma palavra dela. Sim. Agora nós precisamos ter a palavra dela por escrito. Correto. Aí se ela tiver a palavra dela por escrito, nós vamos... Concordo plenamente, entendeu? É que numa outra oportunidade nós tínhamos denúncia e não foi tomada providência. Então, Nós só apresentamos- acordado que ia pegar juntar a documentação e a mesa ia avaliar, para ver se tocava para frente. Não, mas Ficou acordado nisso. Não, o que eu entendi que o comprometimento ou a mesa ou a casa iria investigar. Essa é a preocupação nossa. Nosso vereador, eu sei que Não, eu já vou sentar porque eu tinha que falar, eu já falei, eu tá? vou explicar no final. O nobre vereador falou corretamente. O vereador João Batista, o vereador Jorge Pio também. Foi isso mesmo, foi acordado. Eu aguardei um protocolo, a mesa sentaria, com o jurídico, ia fazer uma análise de tudo que ela pediu, de tudo que ela colocou. Se fosse necessário, a própria mesa já vai entrar com uma investigação. Então, o que eu acho, senhor presidente, Uma CPI, ela é longa. Eu acho que a mesa será mais fácil a gente fazer o requerimento com a pessoa envolvida, que ela colocasse o nome lá, a gente ia fazer um requerimento, e as pessoas seriam ouvidas num relatório final, que seria aquela paralela com o que o promotor pediu. A gente faria um relatório e enviava para o Ministério Público. o que eu penso, senhor presidente, é o seguinte: eu represento aqui uma faixa da sociedade e eu não gostaria de estar de fora. Se no caso a mesa fizesse esse ato, eu estaria de fora. Pode entendeu? ser a mesa mais uma comissão junto. Aí sim, nós estamos de acordo. Eu, pelo menos, estou de esqueci. acordo. Passou desapercebido. A mesa vai reunir com o jurídico e com os vereadores após isso, tá? Para a gente tomar uma posição. Não importa se seja o prefeito culpado, se seja ela culpada. O que eu acho, A gente independente, vai fazer e enviar para o Ministério Público. A decisão será o que eu acho, independente do tempo que uma CPI leva ou não leva, mais importante que isso, tem pessoas que estão fazendo tratamento de oncologia, tem pessoas que estão fazendo tratamento renal, tem pessoas que estão fazendo tratamento diversos, todos fazendo tratamento, e isso está sendo prejudicial, entendeu? Isso está sendo, eu tenho relatos de motoristas que estão fazendo reuniões e ameaçando não ir trabalharem mais, entendeu? Por quê? Porque os carros não apresentam condições para que eles façam o transporte dos pacientes e nem deles próprios, colocando em risco a vida das pessoas. Também Entendeu? a gente vai cobrar o prefeito, que nós acabamos de aprovar uma verba aqui, e aqui ela fala em saúde e educação. Sim, correto, mas eu acho assim, ó, de agora em diante é uma coisa, o que sofreram e aconteceu para trás, isso vai ficar. Alguém vai ter que pagar. Então, é isso que eu espero, que a Câmara tome a posição correta, entendeu? Nós somos uma casa de leis e nós estamos aqui representando a sociedade, entendeu? Então é o mínimo que eu espero que a casa faça. Tá, minha decisão não vai ser um milímetro daquilo que eu combinei, tá? A gente vai fazer tudo corretamente. O senhor sabe qual é o motivo dela não ter feito requerimento e não estar presente hoje? Já falou alguma coisa com o senhor, não? Não, foi assim, ó, ela fez um requerimento
Se você acompanhar o artigo 27 da lei orgânica, aquele requerimento não tem condição que seria pessoal. Logo após, o prefeito fez um igual o pessoal de lá. Eu não ia colocar os dois aqui hoje. Então, conversando, deferi os dois, que seria pessoal. Eu pedi para ela protocolar que a gente toma providência. A gente tem que Nós apurar os fatos e vamos querendo fazer a coisa se tornar pessoal. Esse pode citar em cima agora. Então nós temos que saber aqui, ó, vamos tomar, nós vamos ver o que ela vai protocolar para nós podermos decisão. Ou sim ou não, quanto o prefeito, ou a favor dela, ou a favor do prefeito, para nós não vai importar. E essa é a preocupação minha, né? Com certeza. Independente de quem seja ou não. Após aquela sessão eu fui no dia da Câmara, falei, cheguei lá às 5 horas, eu nem protocolo nada. Eu vim acompanhando também, diariamente. Então não tem nada. Foi no outro dia, vazou até hoje nada. Ainda perguntei a ela, sentada ali. A senhora vai protocolar? Sim. Ela disse que sim. E como nós vamos tomar uma decisão, o que eu estou falando com vocês, o que eu estou falando com vocês aqui, ó, presta atenção, o que eu estou pedindo para vocês aqui é que caso isso aconteça, tá? A gente não faça como aconteceu no último procedimento que ocorreu aí, tá? Então, o que está evidente para todos nós, e nós não podemos negar de forma alguma, é que tem alguma coisa errada, correto? Correto ou não? Vocês recebem reclamação ou só eu que recebo reclamação? Mas como nós vamos fazer em quê? Então, mas assim, ó, vamos lá, aí vamos voltar. Ela fez várias denúncias, tá? Então a gente tem as regularidades que a gente está convivendo com elas. Depois, só um minutinho, por gentileza. também. Várias Denúncias, mas não apresentou nenhuma prova. Só concluir que o senhor é líder de bancada, é claro que o senhor é Palavra de um com a palavra do outro, né, senhor presidente? Aguardamos. O direito de palavra está dado para mim. O direito de palavra está dado para mim ou não? Vereador Milton, só um momento, deixa eu terminar. Então, o que eu estou falando é que ela se comprometeu aqui, entendeu? E que as evidências estão aí expostas, escancaradas, para só não ver quem não quer, ou quem fecha os olhos por interesse, não sei qual interesse, entendeu? Pessoal, particular. E ela fez os apontamentos, tá? Se existe intenções de vereadores, a gente poderia sim requerer esses documentos. É que foi acordado com ela dela protocolar. Mas se ela não viesse protocolar, na minha opinião, essa é a opinião pessoal minha, nós teríamos plenas condições e autonomia para requerer todas essas informações e acusações que partiu da pessoa dela. Automaticamente nós cumpriríamos com a nossa obrigação. Entendeu? Então, esse é o raciocínio meu. Mais algum vereador? Eu sou a favor de todos aqueles caminhos. Toda acusação que chega aqui, eles têm que desistir. Não, agora veio uma Eu sou coisa. defensor do povo, gente. Foi oral, ficou de porque falar ali é uma coisa. Cidadão que É fala. fácil. Agora nós vamos lá. Não, Agora, que nem o senhor quer, senhor vereador. Nós vamos lá. E se não tiver nada, vem lá falar. Qualquer Na verdade, não é que eu quero, é a opinião minha. Isso daí, não, mas o senhor tem toda a razão. Mas se tivesse alguma coisa dela protocolada lá, para a gente pegar um fio da meia. Para nós pegar, você vai falar que tem indícios ou não? Nós temos que Sim, pegar concordo o que ela está plenamente com falando isso. lá. Concordo Por exemplo, plenamente. se vamos nós lá e não existe, nós vamos levar. Tá fácil o negócio, só aguardar. Ela protocolando? Mas ela não está protocolando nunca. Então, Sim, o que eu falo é assim, ó, ela apresentou vários indícios aqui. Sim, oral. Sim, então, mas ó, suponhamos, se nós quiséssemos fazer isso ou aquilo, nós poderíamos facilmente requerer, entendeu? É só requerer. Nós temos essa autoridade, essa autonomia. Sim, Natal. Ela falou pra gente, ó, da fita de diabéticos, que a última compra foi adquirida em outubro do ano passado, e esse ano foram empenhadas mensalmente os valores, não foi isso que ela falou? Vocês ouviram. E não tem tipo de diabetes. Ela falou do programa Sorrir São Paulo, que os valores não foram aplicados nem a Então ela anestesia. tem que apresentar as provas disso. Concordo. Nós podemos Eu concordo. tomar atitude. Eu concordo com isso por ela ter
se prontificada a fazer isso. Porque se eu Mas se ela não tivesse prontificada a fazer ela isso, teria falado tudo isso aí outra vez para nós. então, se ela não tivesse se prontificado a protocolar esse documento aqui, eu acho que seria responsabilidade nossa, entendeu? Confiando. Na palavra? É aí que é Confiando, desconfiando, nós temos que fazer o quê? Não, sim. Pegar o documento e Mas nós analisar, temos que ué. começar ponto por ponto. Analisar, Nós vamos pegar. vamos. Nós vamos lá, não sei se foi gravado. Não, isso aqui não é, isso aqui tá certo, vai lá ver a verba, Não, correto. esse foi o motivo que eu falei Não é verdade. de estar ocupando a tribuna. Nós teríamos material suficiente para fazer isso. Eu acho Entendeu? A questão da transparência teria sido tranquila. Eu quero falar com o senhor. Nosso Por onde vereador. vamos começar? Se o senhor trouxer um documento de prova, nós vamos começar. Nobre vereador, vamos aguardar, acho que a discussão já terminou, a gente vai aguardar e toma providência, tá? Nos mostre, Eu não tenho muita amizade com ela, mas ela vai. ela vai protocolar, já conversei com ela. Ah, vai? Nós ficamos É na melhor guarda. ainda. O que eu espero é que assim que ela protocole, Uma atitude depois do protocolo. isso, assim que ela protocole, a gente toma as providências cabíveis, se for para abertura de uma CPI, Isso daí. se for para abertura de uma CI, é que nós cumprimos com a nossa obrigação como legislador. Não essa dúvida, mas desde que ela põe alguma coisa lá. Por isso que eu ocupei a tribuna hoje, explanei para dar um pouco de ciência para as pessoas que vão assistir essa sessão, entendeu? E para que, encarecidamente, peço a vocês que vocês acompanhem e façam Lógico, as nossas obrigações, cumpram com as nossas não obrigações. essa dúvida, vereador. Não essa dúvida. Bom, já foi votado mais algum vereador? Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Boa noite.